O livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 10. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 10. Nos traz uma belíssima descrição do apóstolo Paulo sobre os dons, os ministérios que o próprio Cristo designou para a sua igreja. Repito, o próprio Cristo designou para a sua igreja. Quem inventou esses dons, alguns serão ofícios entregues pelos apóstolos às igrejas do Novo Testamento, foi o próprio Cristo. E Cristo é o dono da igreja. Eu gostaria de ler esse texto e depois eu vou explicar sobre o que será essa pregação. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu de todos os céus a fim de encher todas as coisas. E ele mesmo, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E ele o fez com a finalidade de preparar os santos, a igreja, o povo de Deus, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro como ondas, nem jogados para cá e para lá como por qualquer vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Pois dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, à medida em que cada um realiza a sua função. Vamos orar ao nosso Deus. Seu Deus amado, querido Pai, queremos nesta manhã de domingo, o último domingo do ano de 2024, queremos refletir sobre a figura do homem na igreja, porque isso é importante não somente para os homens, mas para as mulheres, para as crianças e para todas as pessoas de uma igreja. Ó Senhor, nos ajuda a sermos uma igreja de homens, homens que são responsáveis, que se sacrificam, que são provedores e que vivem o que a Tua palavra diz, para que cheguemos à estatura de Cristo, sermos homens como Cristo foi, para que a sociedade, a família e a igreja possam ter homens firmes, que não abrem mão das suas convicções para viverem o modernismo desse mundo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, eu hoje fiz algo que nós não podemos fazer na homilética. Eu li um texto e eu vou pregar em outro texto. Porque esse texto de Efésios, nós iremos destrinchar ele no próximo mês todo, juntamente com 1 Timóteo, com Tito capítulo 1. Porque eu não sei se você sabe, nós iremos fazer uma série em janeiro e uma parte de fevereiro sobre a importância do governo na igreja. Quem governa a igreja? Quem lidera a igreja?
Estamos próximos de uma eleição para presbíteros, diáconos e pastor. E eu precisarei expor a Bíblia nesses assuntos. Mas é porque esse texto, ele tem uma expressão aqui, que nós iremos pensar nela durante o nosso domingo. É a importância do homem. O texto de Efésios, Paulo está escrevendo para uma igreja, e esse texto para a igreja de Éfeso é um texto para fortalecer o corpo de Cristo, o povo de Deus que está em Éfeso. Paulo está escrevendo, e aqui no capítulo 4, ele começa a dizer quem é de novo o dono da igreja. Aquele que subiu, que está nas alturas, aquele que tem tudo sobre estrado dos seus pés, aquele que de lá também subiu, mas também desceu. Jesus Cristo é o dono da igreja. Ele diz que o próprio Cristo, que é o dono da igreja, ele designou, ele decidiu, ele ordenou, ele colocou como uma decisão sua, sendo ele cabeça da igreja, dono da igreja, ele colocou servos para servirem a igreja humana, a igreja enquanto ela está na terra. Então, não é uma brincadeira falar sobre o governo da igreja, não é uma brincadeira falar sobre presbíteros e pastores. Existem igrejas que nem tem mais essa figura do governo. Existem igrejas que essa figura do governo da igreja é qualquer um, é de qualquer jeito, é de toda forma. O importante é o coração do crente. Já existem outras igrejas onde tem um dono físico, humano, o ser humano. O homem é o dono, o pastor da igreja é o dono da igreja. É tudo no nome dele, é tudo por ele, pega dinheiro e não presta conta com ninguém. Mas a igreja que estamos vivendo já há 10 anos, vamos fazer 11 em fevereiro, e a igreja que queremos continuar sendo, é uma igreja que tem sim um dono, o dono é Jesus. O dono é o Filho de Deus. E sendo Cristo o dono da igreja, como falei em outras pregações, temos que agir na igreja como Cristo quer. E Cristo designou dons aos homens. E é interessante que ele diz nesse texto, e já já nós iremos para o texto que eu irei pregar hoje, porque nós não iremos falar ainda sobre o governo da igreja. Eu quero falar algo que vem antes do governo da igreja. Algo que para alguém estar no governo da igreja já tinha que ser antes daquilo. Que é ser homem. Vivemos em uma sociedade onde uma juíza da Suprema Corte nos Estados Unidos, indicada pelo Partido Democrata, o último governo que está aí, graças a Deus está saindo. Alguém perguntou a ela o que era uma mulher. E ela, para não se indispor com a mídia, muitas vezes progressista, ela não respondeu na sabatina do Senado americano o que era uma mulher. Ela ficou com medo de dizer, olha, mulher é alguém que tem o cromossomo X. Mulher é aquela que quando se desenvolve tem um órgão reprodutor feminino. Mulher é aquela que pode gerar uma vida no seu ventre. Mulher é aquela que tem um ciclo menstrual. Mulher é o lado feminino dos seres humanos. São mulheres. Ela não falou isso. Ela gaguejou, disse que não tinha propriedade, uma juíza da Suprema Corte americana, cumprindo uma agenda que essa igreja é contra. Não disse o que era uma mulher. Mas isso é um reflexo de uma sociedade onde o homem virou o macho, opressor, destrutivo. Vivemos em uma sociedade onde o homem não é mais reconhecido como o provedor, o protetor, o responsável, aquele que se sacrifica.
E isso tem entrado dentro da igreja. Mulheres cristãs estão colocando seus maridos em xeque dentro da igreja, como se fossem, sabe, eu queria estar na reunião do Seja Homem agora. Tem palavras que eu não posso falar na igreja. Nádegas moles, pronto. Mulheres tratando homens como se eles não fossem nada. E homens se deixando ser tratar, o que é pior, como se nada fosse. Então, antes de falar sobre o governo da igreja, que tem por sua base, por causa da Bíblia Sagrada, e por causa de uma decisão de Jesus Cristo e do apóstolo Paulo, e de toda a historicidade do Antigo e Novo Testamento, primeira coisa, para alguém ser líder em Israel tinha que ser homem, para ser rei em Israel tinha que ser homem, para ser sacerdote em Israel tinha que ser homem, para ser apóstolo tinha que ser homem, para ser diácono tinha que ser homem. Deus enviou o filho dele encarnou, virou homem. Escolhe sete diáconos, homens. Os presbíteros, homens. Então Deus coloca sobre o homem uma responsabilidade que Ele não colocou no ombro das mulheres. Ele colocou na mulher outro tipo de outra responsabilidade. Mas no homem, nós temos que pensar sobre isso. Porque 2025 não é o ano de todos. É o ano dos homens nessa igreja. Essa semana, um pastor famoso aí, seguido por muitas pessoas, disse que Jesus veio para todos. Meus irmãos, sabe por que ele fala isso? Porque ele não tem uma liderança de homens para pegar na goela dele, pegar na camisa dele e dizer assim: você está demitido dessa igreja, saia daqui, seu boca de Satanás. Porque é um pastor que fala de outros líderes de igrejas, está com essa, vomitando no púlpito dele mentiras demoníacas domingo após domingo, mas é um cara cool, é um cara clean, é um cara que prega de chinelinho, é um cara que todo mundo ama, é bonitinho ele, o pessoal da Globo ama ele, Pedro Bial ama ele, todos amam ele, todos. Vai lamber essa mão, rapaz. Nós precisamos de homens nessa sociedade. E sabe por que ele faz aquilo? Porque ele não tem uma liderança para peitar ele, para dizer: você está errado, você está falando besteira, você não é mais pastor dessa igreja. Aqui na Igreja Cristã em Recife nós temos um presbitério. Esse presbitério, a qualquer momento que eu subir nesse púlpito, falar uma heresia, falar uma coisa que não está na Bíblia, se eu disser bom dia a todos, a todas e a todos, os presbíteros em exercício, eles podem reunir, fazer um documento, fundamentar por que está me tirando da igreja e dizer: o pastor Bruno não é mais pastor da igreja a partir de agora. Então, masculinidade é algo muito importante, e 2025 tem que ser o ano dos homens. E é por isso que Efésios, ele fala aqui, na segunda parte, versículo 13 diz: até que todos alcancemos a unidade da fé no conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Em outras versões vai dizer: sendo varão igual a Cristo, sendo homem igual a Cristo, atingindo a maturidade de Jesus. Não só para os homens aqui, sendo maduros como Cristo é. Depois ele vai falar que eu e você temos que ter revestir de uma armadura e tudo mais, mas antes
Ele falou sobre os dons que Deus dá. A igreja é de Jesus Cristo. E para quê? Para que a igreja amadureça. Então, por que o homem é tão importante e a sociedade diz que não é? Agora sim, abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1. Uma vez que nós já vimos que o apóstolo Paulo diz que Cristo, na sua igreja, nos dá dons para que possamos chegar à sua estatura, à sua maturidade, eu quero convocar a igreja cristã em Recife a olhar para os homens e os homens para olharem para si mesmos, como varões que parecem ou querem se parecer com Cristo. E para falarmos sobre atitudes de Cristo, atitudes de homem, eu quero trazer a vida de Davi e depois nós vamos olhar para o próprio Jesus. 1 Reis capítulo 2, versículo 1 ao 4 diz assim: quando se aproximava o dia da sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. E disse ele: estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Repita comigo, irmãos. Seja forte e seja homem. Essas foram as duas palavras que Davi disse que Salomão tinha que ser. Diante da sua morte iminente e da sua idade avançada, ele fala: seja forte, seja homem. Versículo 3 e 4 vai dizer: olha, o que é ser forte e o que é ser homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus. Ande nos seus caminhos. Obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que for fazer. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os teus descendentes cuidarem da tua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Irmãos, estamos prestes a entrar em 2025 e a igreja precisa ser marcada para que possamos começar o ano pensando naquilo que queremos. Na última reunião com os presbíteros eu disse: ano 2025 vai ser o ano dos homens da igreja. Que seja o homem dessa igreja reconhecido lá fora como um homem inspirado pela palavra de Deus, que vive o caráter de Cristo, que tem a maturidade de Cristo, que é responsável pela sua família como Cristo, que se sacrificou como Cristo. Na vida de Davi nós encontramos alguns exemplos, e eu quero listar para você 4 momentos da vida de Davi, onde 2, ele foi homem, e 2, ele foi forte em Deus, que são as 2 coisas que ele falou para Salomão. E quero que os homens dessa igreja acordem, porque muitos de nós estamos dormindo. Estamos deixando a vida passar, estamos ajuntando tesouros e propriedades e sonhos nessa terra. Enquanto nossas mulheres e crianças e famílias estão ao léu, e os lobos vorazes desse mundo estão prontos para tragar a sua família. Davi foi homem e foi forte. Davi foi homem quando ele ainda com 13 para 14 anos, em 1 Samuel capítulo 17, chega diante do arraial do povo de Deus e escuta o insulto de Golias. E ele disse: quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo?
Davi foi macho, foi homem, honrou as calças que ele vestia. Quando ele vai diante de Saul, e ele diz: se ninguém vai contra esse gigante, eu vou contra ele. E no versículo 45 de 1 Samuel, capítulo 17, meus irmãos, prestem muita atenção. É um jovem de 13 para 14 anos, pequeno, ruivo, franzino, que cuidava das ovelhas do seu pai. No versículo 45, ele olha para um homem grande, quase 3 metros de altura, com a sua espada, a sua lança, seu escudo, com a sua couraça. Um homem treinado em guerra, era Golias. Davi olha para Golias e, no auge da sua masculinidade, da sua puberdade, olha para aquele gigante e diz: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você, em nome dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou, e hoje Ele vai me dar você. Naquele dia, Davi conseguiu jogar uma pedra na cabeça de Golias. Nós sabemos a história, e com a mesma espada que Golias outrora o desafiara, ele decepou, decapitou a cabeça daquele homem. Davi demonstrou uma coragem, irmãos, como homem, teve fé de enfrentar aquele gigante. Por mais que era jovem e às vezes até inexperiente em batalha, só sabia o que era tomar conta de ovelhas, ele diz para Saul que ele já tinha matado um urso e um leão para proteger o rebanho do seu pai. Mas aquele jovem agiu como um verdadeiro homem de Deus, a confiar plenamente no Senhor. Ele sabia que a vitória não pertencia às suas habilidades, mas sim na força e na habilidade de Deus. Mesmo assim, ele se colocou diante do risco iminente. Mesmo assim, Davi foi diante do problema, podendo ter morrido. E nós somos muitas vezes homens como pequenos cachorrinhos, dentro do nosso próprio ego, com medo de ferir ou magoar alguém. Queremos agradar a todos. Seja homem, rapaz. Se você não valoriza as coisas de Deus, se você não ama as coisas, se você não confia em Deus, seus filhos não vão confiar. Seus filhos vão começar a questionar as coisas de Deus. O homem de Deus enfrenta os desafios com fé, não fica choramingando. O pastor nunca mais veio na minha casa. Seja homem, rapaz. Você é o pastor da sua casa. Você que cuida da sua família, você que cuida dos seus filhos. Eu não quero encerrar o ano de 2024 como um homem medíocre. Se essa for a minha última pregação, eu quero pregar sobre homens. Sobre ser homem. Sobre chegar diante de uma casa e dizer: quanto é o preço? Eu vou comprar. Sobre olhar para sua mulher quando ela estiver sofrendo e dizer: você está sofrendo, mas eu vou te amar e eu vou cuidar de você para que você pare de sofrer. Eu quero sofrer por você. Davi poderia ter morrido naquele dia, mas foi homem. E lá no final da sua vida, no versículo 2 de 1 Reis capítulo 2, ele diz para o seu filho: seja homem. Encare os desafios, não tenha medo, não seja frouxo. Irmãos, não é o tamanho do problema que importa, mas o tamanho da sua fé. As mulheres e crianças precisam homens gigantes, fortes, diante das adversidades, que lutam pelo bem-estar da sua família, que amam sua família, que trazem a palavra para a sua família. Quantas vezes minha mulher, por mais que seja muito sábia, fala algo em casa e eu vou com um versículo bíblico e digo: você está errada.
isso que você está falando não tem cabimento. Veja o que a palavra de Deus diz, Luciene. Preste atenção. E tenho que pastorear a minha mulher. E tenho que trazer ela para o caminho do Senhor. Quando morávamos no Curado 4, há muitos anos atrás, eu decidi fazer parte de uma igreja e a minha mulher não gostou da igreja. Achou que não se entendia com as mulheres daquela igreja, não compreendia muito bem o ministério de mulheres, não se sentia bem à vontade. Naquela época era muito mais jovem, achava que a igreja tinha algumas panelinhas que excluía ela. Dia domingo que ela olhava para mim e dizia: eu não vou para a igreja. Eu dizia: vai! Salvação individual. Aqui em casa não. Você vai para a igreja. Pastor, que agressividade é essa? É assim, meus irmãos. Nunca levantei a mão para essa mulher, nunca bati nela, nunca tratei ela mal. Mas quando se fala de igreja, eu pego pelo braço, pego pela mão, boto no carro, boto para dentro, vem chorando, vem brigando, chega aqui, se encontra com as irmãs, abraça e o Espírito Santo cura ela aqui dentro. Eu quero minha mulher em comunhão com vocês. Se nós não tivéssemos se eu tivesse dito a ela: olha, não tá bom, eu vou com você, eu não vou ficar nessa igreja, nós não teríamos o que nós temos hoje aqui. Porque foi aquela igreja que pavimentou a nossa experiência como líder de igreja, eu como pastor, ela como minha esposa, para que essa igreja existisse hoje aqui. Então, porque eu disse a ela: você vai para a igreja sim comigo, eu não vou só para a igreja. Todos vocês têm mulheres assim. Todos. Você acha que eu não queria também não ir para aquela igreja? Eu também não queria ir. Porque eu só sou feliz quando minha mulher é feliz. Mas um homem não vive por sentimento. O homem vive por propósito. O homem vive por alvo. Meninas jovens aqui, que são solteiras, busquem homens que vivem por propósito, não por sentimento. Se for meloso demais, você que sabe, meu amorzinho. Se você, não sei, você quer sushi? Não sei. Sushi, não sei, meu amor. manda vazar. Manda esse cara embora. O cara que não consegue escolher se ele vai para o espetinho ou vai para o sushi, é um demente. Manda ele embora. Se ele não consegue resolver uma coisa simples. Olha, você nunca vai chegar comigo no shopping e eu vou demorar para saber o que é que eu vou comer. Porque eu já sei o que eu vou comer no shopping, quando eu sair de casa. Quando eu chego lá, a Luciana fala assim: vai comer o quê? Eu digo: calzone aqui, ó. Meu negócio aqui, ó. Entendeu? Não? Eu já sei, cara. Seja homem. Davi também foi homem quando ele demonstrou outra coisa. Porque homem, pastor, você está muito bravo. Calma, tem 4 pontos a pregação, rapaz. Calma. É porque tem que dar o sacode nos caras, senão os caras não dormem não. Ou dorme e não acorda. Segunda coisa, é que Davi também foi um homem de Deus quando ele demonstrou misericórdia. Não só rigor contra Golias, mas misericórdia contra Saul. Irmãos, olha, Saul se tornou tão inimigo de Davi quanto Golias era naquele momento. Mas o problema é que Saul foi um rei escolhido por Deus, colocado por Deus. Então, como o homem vive por princípios, Davi, para ser homem, além de ter peitado Golias, depois na sua vida, em 1 Samuel capítulo 24, acontece uma situação muito interessante aqui do versículo 4 ao versículo 7. Diz que Saul vinha com os seus soldados e ele deveria ter comido um pastel estragado. Porque a Bíblia diz claramente que ele precisa fazer o número 2. E Davi, ele entrou dentro de uma gruta e estava lá dentro dessa gruta, escondido.
E Saul, que estava tentando matar Davi, porque Davi tinha sido ungido para ser rei de Israel, mas quem ainda estava no trono era Saul. Mas o rei por direito era Davi. Mas quem botou Saul primeiro lá no trono dele foi Deus. Então Davi estava naquela, peraí, eu sei que eu fui ungido para ser rei, mas o rei ainda está lá que é rei. Como é que eu posso fazer se foi Deus que botou o rei para ser rei? Então Saul estava querendo eliminar Davi. Vou matar Davi, porque aí ele não vai ser rei aqui nunca. Vai ser onde ele quiser, mas aqui não. Então ele estava perseguindo Davi. E aí Davi entrou numa gruta e não sabia, coitado do rei Saul, estava com vontade de fazer o número 2. E entrou na gruta também. E entrou sozinho. E os soldados ficam do lado de fora, né, para ninguém entrar. Só que Davi já estava lá dentro. Então imagina, a hora mais tranquila na vida do cara. Cara, a hora mais tranquila da vida do cara. Saul não podia imaginar que ele estava dando uma barrigada do lado de Davi. Davi com a espada, pronto para matar o cara. O cara ia morrer com a calça, que não tinha calça, ele levantava e saia, né? O cara ia morrer em cima da própria sujidade, como dizia uma menina que eu conhecia. E é interessante esse texto, porque em 1 Samuel capítulo 24, versículo 6, eu imagino, cara, porque os outros soldados falando assim, meu irmão, você tem que, Davi, tem que matar ele, Davi. É agora, meu irmão, vamos pegar esse reinado pra gente, vamos matar esse cara agora. O cara está aí do teu lado. O cara está literalmente para tu. Ele fala no versículo 6, 1 Samuel 24, preste muita atenção, homens. Porque além de um homem ter coragem, enfrentar os seus medos e ser homem, como Davi foi contra Golias, mas o homem que vive por princípios, ele também é um homem misericordioso. Olha o que ele fala, o Senhor me livre de tal mal. Me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor. E Senhor aqui não é Deus não, é Saul. E de erguer a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Olha, mesmo perseguido injustamente por Saul, Davi teve chance de matar ele, mas escolheu agir conforme a misericórdia de Deus. Um homem de verdade, ele não é somente um homem que age para matar os gigantes. Mas quando há um princípio de Deus, esse homem precisa ter misericórdia e honra. Ele deixou a vingança nas mãos de Deus, mostrando um caráter de integridade. O maior exemplo disso é o próprio Jesus, que disse em Mateus capítulo 5, versículo 44 a 46, Jesus disse, orem por aqueles que te perseguem. Dessa forma vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele envia a luz do sol, tanto para os justos quanto os injustos, e derrama a chuva em cima de bons e maus. Assim como Cristo está dizendo para mim e para você, que nós temos que orar por quem nos persegue. Davi naquele dia poderia ter acabado ali com uma série de perseguições. E Davi disse, eu não posso, pois além de ser um senhor para mim, porque era rei ainda, Saul, foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus. Um homem de Deus controla suas emoções, age com honra e confia na justiça divina. Não é fraco quem perdoa, é forte quem age com misericórdia. Assim vemos claramente duas características que o homem tem que ter: coragem e misericórdia. Terceira coisa, o que é ser forte? Eu mandei para Marcos Paulo essa semana um Reels de um médico dizendo que gordura abdominal fazia bem para a saúde e barriga trincada fazia mal para a saúde.
Você sabia que o corpo humano precisa ter reserva de gordura? E barriga trincada pode fazer muito mal para você? Você sabia disso? A ciência nos pega uma pegadinha, né? Quem diria, Marcos, Pablo e eu somos os mais saudáveis da igreja. Vida eterna. É interessante isso. É óbvio que eu estou fazendo aqui uma hipérbole, né? Se você ler o artigo e ver o vídeo, você vai entender o que ele está falando. Está falando sobre buchudo. Mas está falando sobre essa necessidade que hoje o mundo tem de ser trincado. Você sabia que um homem totalmente trincadão, quando ele tem um problema cardíaco, ele morre mais facilmente do que os gordinhos? Existe um estudo que fala sobre isso. Porque não há espaço onde a gordura possa adaptar ao músculo do coração que está. Então, como o músculo é muito duro, muito firme, aquilo pode gerar um outro problema durante um problema cardíaco do cara. Ou seja, talvez seja gordo, você escape de um problema no coração se você for um cara trincado. Não sabemos. Mas o que é ser forte aqui? Vitor João está feliz com essa informação. Mas o que é ser forte? É ser forte? É ir para a academia? Não, você tem que tratar do seu corpo. E não é porque ele é templo e morada do Espírito Santo, não. É porque você quer ver seus filhos, seus netos, seus bisnetos, né? E você quer pregar mais ainda o evangelho para pessoas irem para o céu. Se você está indo para a academia porque você só quer ver seu filho, seus netos, e você devia ter morrido ontem. Se você vai para a academia porque você quer viver muito, porque você quer salvar muitas pessoas para Jesus, enquanto você está vivo. Se você está indo para a academia, se você está malhando, se você está tratando do corpo por questão de estética e beleza, para se olhar no espelho e se achar o gatão, o bonitão, o saradão, vamos começar a orar para Jesus levar você, porque isso é vaidade. Agora, se você está malhando, treinando, correndo, fazendo tudo, musculação, esse aqui só come ovo e ele come uma proteína, uma aveia, um negócio, está lá, não é porque ele quer viver muito, porque ele quer brilhar mais a luz de Cristo, porque ele quer que mais pessoas encontrem Jesus e vá para o céu, aí é outra história. Aí é outra história. Se Deus dissesse, você vai viver 100 anos sendo obeso, mas vai brilhar a minha luz por 100 anos. Eu seria obeso por 100 anos. Porque comer é muito bom, não é, Marcos Paulo? Comer é bom, Marcos Paulo? Coitado, ele está de regime, perdeu alguns quilos, eu levei ele para comer hambúrguer. Está querendo testar seu coração. Para ver se você estava firme. Caiu. Ontem caíste, da graça decaíste. Decaiu da graça ontem, viu? Comeu um hambúrguer, tá, a lapa. Ela lambeu os beiços. O homem forte que Davi está dizendo, seja homem, já vimos, coragem e misericórdia. Seja forte, não é força, músculo. Você pode ter isso, se for para a glória de Deus. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, vai muito além. Olha, Davi foi forte quando enfrentou, por exemplo, as consequências do pecado dele. Davi nunca terceirizou a culpa do seu pecado. Davi nunca disse que Batseba, por exemplo, forçou ele deitar com ela. Davi nunca disse a culpa foi dela que estava lá tomando banho. Davi nunca disse que foi o outro. Davi sempre foi forte quando admitiu as consequências do seu pecado. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13 a 16, mas o 13 diz assim, então, quando Natã chegou e confrontou a Davi, ele não disse, foi mal, ela era muito bonita, e eu não resisti. Ele disse, pequei contra o Senhor.
pequei. Ele foi forte o suficiente para olhar para Natã e dizer: eu pequei contra meu Deus. Você não é fraco quando você se reconhece pecador. Você não é fraco quando você se reconhece depravado, miserável. Não é fraco, você é forte. O apóstolo Paulo disse: quando estou fraco, aí é que estou forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se você se reconhece fraco, você é forte. Por quê? Porque um fraco, ele primeiro entende que ele depende totalmente de Deus. E quem é que pode com alguém que depende totalmente de Deus? Me diz. Então automaticamente se torna forte. Se você entende que você é limitado, que você é pecador, que você é um miserável pecador, essa graça que está sobre você fortalece você para que você seja como Davi, que disse: olha, eu não pequei contra uma mulher, eu não pequei contra meu reino, eu não pequei contra a minha família, eu não pequei contra você que é o pastor, eu não pequei contra a minha igreja, eu pequei contra meu Deus. O meu problema não é com o irmão, o meu problema não é com o vizinho, o meu problema não é com o filho, não é com o marido, não é com o pai, não é com o sogro, não é com o chefe, o meu problema é com Deus. Homem forte, mulher forte, gente forte, reconhece que seu problema é com Deus, meu amigo. O resto é conversa que a gente inventa. A gente inventa conversa, que é para tirar de jogo a verdade. Deus nos chama hoje a reconhecermos que somos pecadores. Quando Davi pecou com Batseba e foi confrontado por Natã, ele teve a força para reconhecer o seu erro e se arrepender genuinamente. A segunda parte do mesmo versículo diz assim: Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Irmãos, Davi enfrentou as consequências dos atos pecaminosos dele. Davi confiava plenamente na misericórdia de Deus. Davi esperou, depois que Batseba ficou grávida daquele fruto do seu pecado, de um filho, com panos de saco, esperando a misericórdia de Deus. E quando o menino morreu, o menino não nasceu, ele simplesmente se levantou, tomou banho, botou sua roupa de novo e continuou sua vida. Ele não ficou se martirizando, ele era forte o suficiente para reconhecer o pecado, mas também para continuar. Não ficar olhando para o pecado. Em Lucas 5, 31 a 32, Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Homem forte reconhece que é pecador, miserável. Jesus mesmo, nosso Senhor, não veio para chamar gente boa, mas sim para pecadores. A igreja de homens em 2025 tem que reconhecer que nós somos pecadores. Temos que ter coragem, viver por misericórdia, mas sermos fortes, reconhecendo que somos fracos. Lucas capítulo 15, versículo 10, o Senhor também diz: eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, ou a festa diante do trono de Deus, por um pecador que se arrepende. Eu, voltando para o tema aqui de viver 100 anos, se eu viver 100 anos, eu quero viver 100 anos, porque eu quero proporcionar mais e mais pecadores se arrependendo dos seus pecados, porque eu quero que Deus tenha uma festa diária no trono dele. Eu quero que você saia daqui esse ano se arrependendo dos seus pecados, porque a Bíblia está dizendo, Jesus diz que há uma festa, há um momento de alegria, há uma ciranda de roda ao redor do trono de Deus, na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Os anjos festejam quando um pecador se arrepende. A força de Davi estava no arrependimento do seu pecado, ao ponto da Bíblia Sagrada chamar ele de um homem segundo o coração de Deus.
Ser forte não significa ser perfeito, mas reconhecer suas fraquezas e se voltar para Deus. Isso exige humildade e também coragem. Então, irmãos, vemos aqui claramente que Davi foi homem quando confiou em Deus contra Golias. Davi foi homem quando demonstrou misericórdia a Saul, quando poderia ter matado ele. Mas Davi foi forte quando enfrentou as consequências do pecado e entendia que ele era fraco. Há algo em sua vida que precisa ser confessado e corrigido antes de entrar em 2025? Existe algo na sua vida que você tem que largar e confessar para que 2025 aconteça na sua vida? Pense nisso. Pense nisso. A quarta coisa é que Davi foi forte também ao preparar Salomão para construir o templo depois da sua morte. Em 1 Crônicas, capítulo 22, vemos claramente isso. No versículo 11, 1 Crônicas 22, 11 diz: Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, para que tenha sucesso e construa a casa do Senhor, como Ele disse que você faria. Davi desejava construir o templo, mas Deus deu essa missão a Salomão. Em vez de se desfrutar, em vez de se frustrar, em vez de ficar magoado com Deus, porque foi Davi que juntou os recursos, teve a visão de fazer o templo, ao invés de ficar triste, cabisbaixo, Davi chama seu filho e diz: olha, eu vou preparar tudo, filho, para o seu sucesso. Ele não foi egoísta, mas ele teve uma visão generosa. Esses dias, esse texto aqui de 1 Crônicas tem falado muito ao meu coração, porque estamos construindo aqui. O menino que fez esse aço aqui, Alcides, ele falou: olha, depois que fechar e tal, isso aqui, bote aí 60, 70 anos para dar a primeira manutenção aí. E eu pensei, 60 anos? Eu não vou dar manutenção nisso. Não vai ser na minha gestão. Olha, eu não sei. Davi acreditava na próxima geração dele. Ontem, com as mulheres lá em casa, do departamento infantil, estava lá Ben e Guilherme. Eu falei para elas: olha, eu não sei, mas eu sei que um dia tinha um missionário sentado com mulheres do departamento infantil dele ao redor dele e uma criança brincando, sentado lá, e o cara falando para ela sobre o departamento infantil, a importância, e aquela criança era eu. Eu não sei quem é o próximo pastor da Igreja Cristã em Recife, titular. Calel. Cadê ele? Está lá na salinha agora, sendo preparado no seminário teológico dele. Natan, que está ali. Pode ser que Natan seja o pastor da Igreja Cristã em Recife no futuro. Até porque ele não vai passar linha, ou seja, ele aprende aqui do pastor, que é bem melhor. Olha, eu não sei. Não sei se a Aimee vai casar com um jovem que vai virar pastor e vai ser o cara que vai me substituir daqui a 20, 25 anos aqui. Não sei, Aimee. Talvez, Aimee. Não sei, irmãos. Não sei se Lucas, de Alceane e Léo cresça no momento, desperte, assuma o púlpito da igreja, eu morra. Alisson talvez está numa geração intermediária, não sei. Case com a Alice, seja um Bruno Luciene do futuro. Mas sofrer mais que quem sofreu já não vai não, porque quem sofreu fui eu. Você vai comer só o filé. O osso que está comendo sou eu aqui. Eu não sei. Eu não tive filho, mas o que eu estou tentando fazer é para a próxima geração, é para as pessoas entenderem que aqui vai ter uma palavra pregada onde Cristo pode libertar as vidas deles. Davi chama Salomão e diz: olha, eu não vou construir esse negócio porque Deus não quer, mas você vai. Você vive esse senso de próxima geração que o homem tem que ter? Homens, uma vez descendo do carro
Lá no bar, um menino pegou na minha mão, um garoto, 4, 5 anos, pegou na minha mão, filho de uma irmã, para atravessar a rua comigo. Eu peguei na irmã dele, que era menor, ele era um pouquinho maior. Quando ele pegou na minha mão, eu soltei a mão dele. Sai, rapaz. Pego na mão de homem, não. Você tem que andar só. Você é homem. Toma, carrega minha Bíblia. Ele pequenininho. Pegou minha Bíblia. Ah, irmão, eu sei. A gente pega na mão de homem, é claro. A gente pega na mão dos irmãos aqui sempre. Essa semana eu fui assistir o filme Auto da Compadecida. Fiquei o filme todinho pegado com a mão, com o Massinho aqui. E o Massinho, ó. E nem era um filme de terror, né, Massinho? Ô, irmãos. Esse menino estava comigo aqui essa semana, ajeitando a igreja. Maior do que eu, crente. E eu estava ajeitando o ar-condicionado ali, botando as espumas em cima do coisa. Botamos o ar-condicionado, botando as espumas. Ele olhou para mim e eu falei, cara, sabe por que eu estou fazendo isso aqui? Porque o homem de verdade, ele preza pelo conforto e pela segurança das mulheres e das crianças. Eu disse a ele. Aí, alguém entrou na sala, acho que foi o Luciano, foi? E eu falei, fala para ele aqui. Qual é a missão de um homem? Se glorificar a Deus. E o quê? Hã? Não. Eu expliquei para ele que o edificar a igreja para ele é proteger as crianças e as mulheres e trazer conforto para ele, porque a gente estava botando o ar-condicionado. Era uma lição, quase uma parábola. Eu disse aqui, ó, é para as crianças, cara. As crianças vão vir para cá, cara, pro fresquinho. Eu quero crianças e mulheres de maneira organizada aqui, ó. Eu quero bem-estar das mulheres e das crianças, cara. Eu fui para a África, irmãos. E o templo deles era já coberto, fechadinho. As mulheres dormiram dentro do templo e nós dormimos do lado de fora. Numa lona. E se tivéssemos algum problema, os homens já estavam do lado de fora para começar a brigar do lado de fora. Uma lona. Embaixo de uma mangueira. E eu orando, Senhor, que essa manga cai ali, ó, pro lado de lá, dos irmãos de lá. Aqui não. Graças a Deus não caiu sobre ninguém. Então a pergunta que eu tenho para você é, olhando Davi dizendo, olha, você vai fazer ou não? Você tem agido com propósito? Você tem preparado o caminho para os próximos? Especialmente para a próxima geração? Você tem sido egoísta? Tão interessante ver hoje JP aqui com a sua camisa de botão, subindo, fazendo a ceia do Senhor. Temos jovens aí no seminário, estudando, se preparando. Outro dia, Iago chegou e me perguntou, pastor, o que é que eu faço? Como é que eu faço para ser missionário? Temos homens jovens chegando, irmãos, temos que ser um caminho para a próxima geração. Nós não podemos ser egoístas. Como você vê sua família em 2025? E como você vê a sua igreja em 2025? O que você está preparando para o futuro? Irmãos, as palavras de Davi para Salomão ecoam hoje, seja forte, seja homem. Em 2025, Deus nos chama a viver esta força e este caráter de Cristo como homens de Deus, seguindo os passos de Davi. Relembre, seja homem, confie em Deus contra os gigantes da sua vida. Segunda coisa, seja homem, viva com misericórdia e honra. Terceira coisa, seja forte, enfrente as consequências do pecado com o seu arrependimento. Quarta coisa, seja forte, prepare o caminho para as próximas gerações. Homens da Igreja Cristã em Recife, se você está aqui hoje e você é homem, essa palavra foi para você. Se comprometa a ser um homem de Deus no ano que vem. Mulheres, orem, incentivem seus homens, para que juntos vocês possam impactar vidas e famílias. Não fique julgando ele, não fique maldizendo ele. Levante ele, fortaleça ele, para que ele seja o homem que parece com Cristo. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos.
Senhor, em 2025, Senhor, nos dá força e coragem para sermos uma igreja de homens, para vivermos como homens, segundo o Teu coração, Pai. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, a perdoar, a nos arrepender, a preparar o caminho para as próximas gerações, Senhor. Porque assim fez Teu servo Davi, mas principalmente fez o Teu Filho Jesus, que veio a este mundo, que confiou no Pai que o enviou, que perdoou aqueles que se arrependeram, que preparou o caminho para os próximos, que agiu com misericórdia com aqueles que mereciam apedrejamento. Ó Senhor, o varão perfeito é Cristo. Davi estava apontando para Cristo, e nos ajuda como homens a apontarmos para Cristo, e nossas esposas e crianças e idosos e mais vulneráveis possam, na nossa masculinidade, descansar em Cristo, o Filho de Deus. Ó Deus, que sejamos instrumentos para construir nas vidas, não para derribá-las. Nos ajuda, Pai, a sermos ferramentas para fortalecimento, não para escândalo. E que os homens dessa igreja, todos, a partir de mim, reconheçamos hoje que 2025, o pastor da minha casa sou eu. E cada um desses homens aqui. O sacerdote do meu lar sou eu. Cada homem aqui. Aquele que vai se sacrificar pela esposa, pelos filhos, que vai acordar cedo e dormir tarde, ou nem precisar dormir. Somos nós, os homens. E ajuda, Pai, essas mulheres a não nos julgarem, mas nos ajudarem a serem auxiliadoras, idôneas, respeitosas, que aprendem a calar e respeitar e amar os maridos e a cuidar dos maridos, para que eles possam florescer e frutificar para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Que sejamos esses instrumentos. Que a igreja cristã, Senhor Deus, no ano de 2025, seja uma igreja de homens fortes, que amam a Tua palavra e vivem a Tua verdade. Em nome de Jesus. Sendo esse o último ano, o último culto do ano dessa igreja, eu peço para que você que é homem, fique de pé. Você nesse momento, você vai orar aí no seu lugar, pela sua esposa, pelos seus filhos, se você tiver. Se você é solteiro, você vai orar pelas mulheres dessa igreja, pelas crianças dessa igreja. Você vai orar, se você tiver filhos e esposa, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelas esposas e filhos de todos esses homens aqui. E as mulheres fiquem aí sentadinhas, intercedendo por esses homens. E se você é uma mulher e está aqui, o seu marido não está aqui, e você gostaria tanto dele ter ouvido essa palavra,
Ore nesse momento também pela vida desse homem. Ore pela vida do seu esposo, para que ele ame a igreja, para que ele ame a palavra de Deus, para que 2025 seja o ano que os homens, quando eu disser assim, olha, eu estou pensando em você para diácono, o cara diga assim, eis-me aqui, Senhor, e não fuja da raia. Quando eu olhar para um e dizer assim, estou pensando em você para você candidatar a presbítero, o cara diga assim, eis-me aqui, eu estou aqui para servir essa igreja, e é assim que eu vou servir. Eu estou pensando em você para você continuar como pai dos seus filhos e marido da sua mulher e continuar sendo pastor da sua casa. Eis-me aqui, pastor. Tamo junto. Pode deixar comigo. Pensando em você para ser líder de jovem. Estou aqui. Estou cansado de homem frouxo. Cansado. E digo, rapaz, você daria um bom diácono? Não sei. Talvez, quem sabe, pode ser. Cansado. Deus não me levantou aqui sozinho. Deus quer homens nessa igreja. E vocês estão aqui, dos mais jovens aos mais velhos, para servir a Deus, por servir a igreja, proteger nossas mulheres, nossas crianças dessas ideologias nojentas que esse mundo está pregando aí, de todes. Todos nós somos chamados hoje para sermos esses guerreiros aqui, homens de coragem. Ora nesse momento aí, em silêncio, por sua casa, por sua família, pela igreja. Ore por mim, faça a sua oração. Já já nós vamos orar aqui. Pedir para o pastor Giovanni vir aqui na frente. Eu sou forte Senhor Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esse momento, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti as nossas vidas, como homens que somos. Queremos Te pedir perdão pelas fraquezas que muitas vezes, ó Deus, não reconhecemos que somos pecadores e que dependemos de Ti e da Tua graça, Senhor. Nos perdoe, nos purifique de todo pecado, de toda injustiça, por não estamos sendo, ó Deus, os homens que o Senhor quer que sejamos. Queremos, ó Deus, mudar. Queremos Te pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça de nos arrependermos e de nos convertermos. A Tua vontade, Senhor, seja feita em nossas vidas. Sejamos homens segundo o coração de Deus. Que possamos amar nossas mulheres assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida pela sua igreja. Possamos, ó Deus, estar, ó Pai Santo, agindo com coragem, agindo com fé, agindo, ó Deus, com a razão, Pai bendito, e nunca tomando decisões movidos por sentimentos. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para que o ano de 2025 possamos ser instrumentos em Tuas mãos para abençoar nossos lares, para administrar bem, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para sermos instrumentos, ó Deus, da Tua graça na vida das pessoas e para estarmos, ó Deus, na igreja, fazendo a Tua obra, sendo corajosos, ó Pai, sendo misericordiosos, ó Deus, em todas as situações e circunstâncias que vierem a acontecer, Senhor. Teu nome seja honrado e glorificado através de nós. Que sejamos homens corajosos, usados por Ti. Que possamos preparar as novas gerações, ó Deus, não somente com o nosso exemplo de vida, com a Tua palavra, mas também ensinando a eles, ó Deus, como fazer as coisas, fazendo com que eles sejam fortes também,
para que se não repita, ó Deus, o ciclo que diz que tempos difíceis geram homens fortes geram tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Isso não se repita, mas que a gente possa, ó Deus, sermos homens usados por Ti e ensinarmos as nossas novas gerações, ó Deus, a serem fortes, corajosos, homens de decisões que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Abençoa nossas famílias, abençoa nossas esposas, ó Deus, abençoa nossos filhos, ó Pai, para que assim o Teu nome seja honrado e glorificado, e o Evangelho de Jesus, ó Deus, alcance as novas gerações e novas pessoas sejam alcançadas pela Tua graça salvadora, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos isso e nós Te agradecemos. Amém. Amém.